Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a Amada Cristo com a paz do Senhor, amém. E vocês que estão aí acompanhando a live agora no Instagram, que Deus abençoe a vida de vocês, derrama sobre vocês, bênçãos sendo ditas. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra, da verdadeira semente, que é a palavra do Senhor Jesus, na vida de cada um de vocês, amém? Quero estar aí, mandando um abraço à nossa irmã Nayane, que tem acompanhado as nossas lives. Deus abençoe, e Deus abençoe todos vocês que estão nesta live aí pelo Instagram, em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias aí, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 3. Aleluia, glória a Deus. Todos acharam? Amém. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Estou ouvindo misericórdia por aí. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves a comer. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol as queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, com o que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochosos, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e das demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, e frutificando a 30, a 60 e 100 por um. Pode se sentar, meus amados. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se puder colocar um pouquinho mais de som aqui, por favor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Queridos, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada por essa palavra.
né, esta parábola, onde ela nos traz, amém, ela nos fala a respeito de nós mesmos. De nós mesmos. Então essa palavra serve para cada um de nós. Ela nos traz uma reflexão aqui muito profunda para cada um de nós. Então aqui, Jesus, ele vai mencionar aqui 4 tipos de pessoas que existem dentro de nós mesmos e dentro das igrejas. 4 tipos de pessoas, meus amados. Preste atenção. Que ouve a palavra, mas essa palavra não surge efeito nenhum. Então tem muitas pessoas que ouvem a palavra entra no coração, a vida dela muda, mas outras não absorvem a palavra. A palavra não é edificada nos corações. E por isso, meus amados, que você vê pessoas que são transformadas e pessoas que mesmo ouvindo a palavra não se deixa transformar. Então, quando eu ouço a palavra, eu quero ser uma pessoa diferente, uma pessoa mudada, eu quero ser transformada. Hoje eu quero viver uma vida em santidade para Cristo. Está aí a diferença. Nós esquecemos tudo que nós passamos. Hoje nós conhecemos um Deus vivo e poderoso. E é esse Deus que eu quero servir. É essa palavra que tem que entrar no nosso coração e trazer a transformação para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esta parábola, nós precisamos olhar para nós mesmos e ver qual o tipo de pessoa que eu sou. Quem eu sou? Se a palavra de Deus nasceu nas nossas vidas, então ela precisa entrar nos nossos corações. E Jesus, ele começa aqui a ensinar para seus discípulos e toda aquela multidão que estava em volta dele. E ele diz: olha, um semeador saiu a semear a semente. Ele estava falando uma parábola. Então Jesus faz isso para aquelas pessoas, para que elas pudessem refletir o que ele estava dizendo a respeito do plantio, a respeito da semente, a respeito de nascer ou não nascer. Ele começa dizendo: o semeador saiu a semear. E quando esse semeador está semeando, essas sementes caíram em diversos solos. Qual é o solo do seu coração? A primeira semente, ela cai à beira do caminho. Então, algumas dessas sementes que caíram à beira do caminho, vêm as aves do céu e comeram essas sementes. De tal forma que elas não puderam nascer, não tiveram tempo de nascer. Então, elas não tiveram tempo nem de entrar no solo, na terra. Elas não tiveram sequer tempo para germinar. Não alcançou a terra. Isso quer dizer, não alcançou o coração de várias pessoas.
Então, quando não alcança a terra, ela não alcança o coração. Essa é a verdade. Então, nós precisamos entender esta verdade, desta parábola que o Senhor nos ensina. Aí Jesus vai dizer a respeito de uma outra semente. Ele diz assim, olha, outra semente caiu entre pedras. Caiu, quer dizer, sobre as pedras. E nessas pedras, né, tinha pouca terra. E por cima delas, de forma que as sementes ficaram sem terra. De forma que as sementes não pôde criar raízes, porque não tinha terra profunda. Se tornou inviável, impossível que essas sementes criassem raiz, viesse germinar sobre essas pedras. Então elas não germinaram. Essa é a verdade. Aqui, no entanto, igreja, Jesus continua dizendo que uma outra semente caiu entre pedras e que também não fluiu, perdeu as forças. E Jesus diz aqui que o sol queimou porque não tinha raiz e secou, e as raízes secaram. E Jesus vai continuar dizendo, a terceira da semente, uma parte das sementes caíram entre espinhos. Interessante notar isso aqui, amados, que essas que nasceram entre os espinhos, elas nasceram, elas cresceram, mas foram sufocadas pelos espinhos. E essas sementes veio a óbito, morreram. Mas ele disse também que outra parte das sementes caíram em boa terra. E que essa semente, uma produziu 30, outra produziu 60 e outra produziu 100. Quando os discípulos se depararam com essa palavra de Cristo, eles perguntaram, o que Jesus estava querendo dizer? O que o Senhor está querendo dizer, mestre? Então eles em particular, diz para Jesus, Senhor, nós não entendemos. Então aqui no versículo 14, Jesus vai explicar essa parábola. Mostrar que essa parábola descreve, né, e que nos amplifica 4 tipos de pessoas. E talvez seja eu, seja você, cuja, né, essa semente da palavra ainda não nasceu. E Jesus vai dizer, olha, a semente é a palavra. Então aqui Jesus estava semeando a palavra. A palavra é o alimento. Quando o semeador está semeando, então está semeando a palavra. Então Jesus estava falando da palavra. Então, igreja, eu quero que vocês ouçam isso. Eu aqui nessa noite, eu estou aqui como um exemplo. Eu estou aqui sendo uma semeadora, que estou semeando no teu coração essa semente chamada Palavra de Deus. Mas o fato da missionária estar aqui semeando essa semente, meus amados, né, não significa que ela vai nascer no teu coração. Porque depende como está o seu coração. Porque isso só depende de qual solo você está sendo para que a palavra entre. Como está seu coração? Você hoje deixa a palavra entrar?
Como você está recebendo essa palavra aqui hoje, no seu coração? Você está com o seu coração aberto para receber essa palavra? Meus amados, se você está aqui com o seu coração aberto a essa palavra, agora, se o seu coração estiver endurecido pelo engano deste mundo, esta palavra não vai frutificar. Meus amados, porque um coração duro é como pedra. A palavra não nasce, ela não forma. E não podemos dizer que essa semente é boa. Mas talvez a terra não seja boa para que a semente nasça e germine. Amados, a semente é de perfeita qualidade, porque nós poderíamos passar a noite aqui toda falando a respeito, dessa semente que é a palavra de Deus. Pena que nós não temos esse tempo suficiente aqui, para falar sobre isso. Apenas para declarar o efeito da semente do coração do homem, da mulher e de toda a nação. O poder dessa palavra, meus amados, é como diz o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do evangelho. Ele está dizendo aqui: eu não me envergonho da palavra, porque ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Amados, de tal forma que podemos dizer que essa semente, uma vez que nasce no nosso coração, nós somos transformados. Aleluia. Há um poder de transformação, porque ela germina da onde? Do lado de dentro, meus amados. Aleluia. E ela transforma de dentro para fora. À medida que esta palavra, à medida que essa semente, ela vai nascendo na minha vida, na sua vida, ela vai sendo transformada. A imagem e a semelhança de Cristo. Então, olha, nós somos transformados de dentro para fora. Porque essa semente, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro, não é isso? A verdade é que quando você ouve, e dá ouvido à palavra, ela nasce lá de dentro do teu coração. Amém, Jesus, graças a Deus. E quando ela entra dentro do nosso coração, meus amados, ela começa a gerar uma mudança de dentro para fora. Isso é o poder da palavra de Deus. Quantas vidas já foram transformadas? Porque está deixando a palavra entrar e fazer a diferença. Porque se nós não deixar a palavra entrar, ela não vai mudar a nossa vida, ela não vai fazer a diferença. Então, olha, eu e você, nós precisamos ser uma terra fértil. Então, o que nós precisamos para ser uma terra fértil? Nós precisamos mudar os nossos corações, para que essa semente, ela germine. E Jesus vai falando a respeito da primeira pessoa, do primeiro tipo de pessoa. Primeiro ele fala, amém? Então aqui nós somos esse tipo de pessoas. Qual a semente? Como está o seu solo? E ele continua dizendo,
que estão juntos no caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, olha aqui, tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então tem muita pessoa que ouve, mas o diabo vai lá e tira a palavra, arranca a palavra. Porque ele não quer que a pessoa muda, ele não quer que a pessoa seja transformada. O que Jesus está dizendo aqui? Que à medida que muitos ouvem a palavra, tão logo ela é lançada, o inimigo já arrebatou essa palavra para que ela não chegue em vossos corações. Então ele tira antes que ela entre. E por isso que, amados, que precisamos saber o princípio, a medida que o pregador estiver pregando a palavra. Então, quando o pregador está pregando a palavra, o que nós não podemos? Conversar, levantar do banco, ir ao banheiro, porque você vai ficar desatento à palavra. É o meio do diabo tirar ela do teu coração, porque você levanta, você não presta atenção. Então, atenta seus ouvidos, o que está sendo ministrado. A parte que o Espírito Santo está falando, meus amados, né? E o que você venha a ser terra fértil. A palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo onde as pessoas estão, preste atenção, estão dentro dos templos, mas o celular está na mão mandando zap. O inimigo tentando roubar ou roubando a palavra, impedindo de chegar no seu coração. Que você está com o pensamento lá fora. Então é por isso, meus amados, que você vê muitas pessoas que não são transformadas. Continua com as mesmas mazelas, continua nos mesmos erros, continua com falta de caráter, porque a palavra não germinou no coração. Continua sendo uma pessoa sem crença e sem Deus. E sem vida. Continua mortos espiritualmente. Porque antes mesmo que a palavra nasce, o inimigo já tira do coração. O que ele diz? Eu vou desatentá-la, para que o poder dessa palavra não deixe essa pessoa ser transformada. É isso que ele faz. Meus amados, é um momento espiritual, onde à medida, né, que eu estou pregando aqui hoje, está acontecendo aqui, ó. Você sabia que aqui neste momento está acontecendo uma grande guerra, uma grande batalha espiritual, através dessa palavra? Para que a palavra não chegue no teu coração? Aqui está uma guerra espiritual. O Senhor implantando a palavra e o inimigo querendo tirar do teu coração. O inimigo está sempre dando suas voltas. Não vou deixar aquela pessoa receber essa palavra. Segundo tipo de pessoa aqui, ó. Jesus disse, e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais são os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas não tem raiz. Se mesmo antes são de pouco tempo. Tem pessoas que vêm para a igreja, né, e ficam um tempo, porque eu quero seguir, eu quero ficar firme, por pouco tempo. Por
pouco tempo a palavra é arrancada do coração. E quantas pessoas que, quando ela começa a passar uma tribulação, ela começa a vir problemas na vida dela, perseguições, né? Então logo ela escandaliza. Ela não consegue ficar na igreja e vencer tudo isso. Quando ela passa por uma tribulação, a primeira coisa que ela pensa: eu estou indo para a igreja, não está resolvendo nada, eu vou sair. E o inimigo bate palma por isso. É isso mesmo, fracassado, derrotado. É isso que eu tenho para você mesmo. Sai mesmo. Continua sendo derrotado e fracassado. É o que você vai ser. É isso que está desejando para cada um de nós. Mas quando nós conhecemos e deixamos a palavra entrar, ele não tem poder para arrancar isso dos nossos corações. Porque nós estamos alimentados e fortificados pela palavra do Senhor. Meus amados, quando uma pessoa ela não aguenta, né? Aí, vamos dizer, as coisas que acontecem, porque todos os dias nós passamos por problemas. Se dizer para você: olha, você não tem problema, todos nós temos problemas. Mas cada dia nós matamos um gigante, matamos um urso e assim por diante. Amém, meus amados? Então, olha, tem muitas pessoas que recebem a palavra de imediato. A pessoa diz: nossa, que palavra bonita que foi hoje. Foi uma palavra maravilhosa, né? Foi uma palavra de transformação. Ela diz assim, mas nos primeiros sinais de problemas, a pessoa desiste. Ela desiste. Ela desiste de buscar a Deus. Eu não vou mais, estou tão desanimado, tão desanimado. É isso que o diabo está pondo. Qual a razão do desânimo? Hein? Os problemas, as lutas? Não é isso que Jesus está dizendo? Que haverá dias difíceis, mas que nós possamos ter bom ânimo? Se ele venceu, nós vamos vencer também? Não foi isso que ele disse para nós? Amém. Então aqui, meus amados, e que Jesus está dizendo, né, que muitas das vezes, então ele permite que a palavra não venha nascer no nosso coração. Por quê? Porque nós desanimou. Nós desanimou. Então a palavra não vai nascer no nosso coração. Então é esse tipo de pessoa que recebe com tanta facilidade, e com a mesma facilidade que ela recebeu a palavra, ela desiste por causa dos problemas que vêm ao dia a dia. Gente, os problemas existem. Existem. Mas o que você precisa? Os problemas vêm, mas eu decido e vou vencê-los. Amém? Eu não vou deixar que esses problemas me vencem. Porque o que está em mim é mais forte. Não são os problemas que vai apagar a palavra de Deus do meu coração. Eu quero ficar mais firme ainda. Porque se nós for deixar os problemas entrar, meus amados, nós desistimos. Então as pessoas não aguentam. Tem muita gente que não aguenta pressão. A primeira coisa que vem na mente dela: abandona. Sai fora. Abandona o evangelho. A pessoa fala: eu estou com tanto problema que eu vou desistir. Em vez dela encarar os problemas e vencer, ela desiste. Desiste. Amados, eu quero dizer aqui para vocês, olha, não podemos desanimar por nada. Eu digo isso, né,
com quem vive como pregadora da palavra. E você acha que é fácil? Não é fácil. Você acha que a missionária não tem problema? Todos os pastores têm problema, meus amados, e diversos problemas. Olha, eu tenho desafios, mas nós temos que ser direcionados, sabe para quem? Por Jesus, pela palavra do Senhor. Senão nós não damos conta. Nós temos que ser dirigidos por Ele. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro tipo de pessoa que Jesus vai dizer. E outras são as que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos, as riquezas, as ambições, outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Tem pessoas que preferem o mundo, as coisas do mundo, e a palavra não vai fluir. Olha que igreja, a terceira pessoa. Jesus estava dizendo para a terceira pessoa que ouve a palavra, recebe a palavra nasce no coração. Perceba que a palavra nasceu no coração, só que ela ficou infrutífera. Ela não produziu frutos. Ela não gerou uma transformação. Por que não gerou uma transformação, missionário? Que tipo de pessoa é essa? É aquele tipo de pessoa que ouviu a palavra, recebeu a palavra, nasceu a palavra no coração, mas o coração dessa pessoa se encantou com as coisas do mundo. Ela deixou que as coisas do mundo entrassem no coração dela. Então essa pessoa mistura, né? Ela misturou os olhos que começou a brilhar nas riquezas do mundo, nos enganos do mundo, nas ambições do mundo, né? E ali a palavra foi morta dentro do coração dela. Primeiro nasceu a palavra, a pessoa começa a caminhar, começa a andar, aí depois entra dinheiro. Não estou dizendo aqui, meus amados, que o dinheiro é errado, não. Mas tem pessoas que deixam o dinheiro tomar conta da vida dela. O dinheiro vem em primeiro lugar. Aí se o dinheiro é mamão. O que Jesus está dizendo? Que entrou em engano das riquezas, entrou ambição, ou seja, aquela pessoa sendo ambiciosa de tal forma que ela não tem tempo para Deus. Eu só tenho que trabalhar, eu só tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer hora extra. Ela coloca o dinheiro acima de Deus. Então, ela foi sufocada e tornou infrutífera. É a árvore sem fruto. E você vê muitas pessoas, meus amados, né, que se misturam, não souberam o que é Deus e não sabem o que é Deus. E se misturou com a palavra de Deus, com as coisas do mundo. Então ela não sabe decifrar Deus e as coisas do mundo. E com Deus não se mistura. Deus é Deus e a riqueza é riqueza. Não estou dizendo que você está fazendo errado. Mas não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Se a igreja de Cristo fosse de pessoas cuja palavra tivesse verdadeiramente nascida no coração, meus amados, nós viveríamos num mundo diferente. Era tudo diferente, amém? Mas as pessoas não vivem a palavra. Nós só somos novas pessoas a partir do momento que a palavra de Deus, ela nascer no nosso coração, ela nascer dentro de nós. Aí age uma transformação na nossa vida, meus amados. Se a palavra não nascer no meu coração, no seu coração, meus amados, nós vamos continuar sendo lixo. Sabia disso? Porque a palavra não nasce no nosso coração.
nós continua sendo pó, nós continua sendo lixo, nós continua, pessoas inválidas, sem valor, nós continuamos imundo. Isso é a palavra certa. É o mesmo perdido, isso é a verdade. O mesmo sem vida, mortos espiritualmente. Mas Jesus fala que ao tipo de pessoa e diz, aquela semente que caiu em boa terra. Então vamos lá, igreja. Sabe, igreja, que são estes? Estes são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, são aqueles que diz, eu recebo, são aqueles que querem conversa. São aqueles que querem Jesus. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Jesus. Ser verdadeiramente um servo genuíno. Esse é a semente que caiu na terra boa, meus amados. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Somos aqueles que recebem a palavra e damos fruto. Quantos frutos você já tem dado? Você já tem dado muitos frutos, não tem? Uns dão mais, outros menos. Mas eu quero perguntar para vocês aqui hoje, meus amados. Quais os frutos que têm nascido em vocês? Quando Deus olha, para mim e para você, Ele procura frutos. Faz igual Ele fez com a videira, Lembra da árvore que Jesus foi procurar fruto? Vocês lembram disso? Quando Jesus olha para nós, Ele procura frutos. Então, essa palavra que nasceu em nós, eu só posso dizer para vocês, meus amados, que nós precisamos dar fruto. E se nós damos fruto, porque a palavra entrou nos nossos corações, pode ter certeza disso. Aí você vai dar fruto. Você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem contado seu testemunho, você está sendo árvore frutífera. Você tem, Você só pode produzir frutos a partir quando a palavra nasce dentro de você. E essa palavra não nasce dentro de mim. Sou uma árvore infrutífera. Se ela não nasce dentro de mim, eu vou ser uma árvore infrutífera. O que eu vou falar? Eu não tenho fruto. Mas quando ela nasce, ela produz vida em nós. Quando ela nasce, ela produz Jesus dentro dos nossos corações. Amém, meus amados? Porque dentro de você, olha aqui, você sabia que a palavra, ela muda o nosso interior? Você sabia? Ela muda o nosso interior e o nosso exterior. Você já foi elogiado por alguém, dizendo assim, nossa, você tem brilho, você é diferente. Alguém já tem falado isso para você? Que bênção de Deus, meus amados. Seu rosto brilha. Então é a presença do Espírito Santo na sua vida. Isso é muito importante quando a gente vê as pessoas falar isso, amém, meus amados? Porque dentro de você a palavra nasceu. Essa palavra tem poder. Então essa semente que nasceu no nosso coração, meus amados, é uma semente poderosa, É a plenitude maravilhosa de Deus na sua vida. De Deus na sua vida. Então nós somos transformados de glória em glória. Sentimos Jesus dentro do nosso coração. Você sente Jesus no seu coração. Você fala, olha, Jesus está dentro do meu coração. É Ele que me traz alegria. Porque eu sinto que a minha alegria vem de Jesus. A minha alegria vem de Deus. Então, olha, eu quero dizer para vocês hoje, vamos ser essa boa terra. Vamos ser essa boa terra, que o Senhor fala. Amados, permita que essa palavra nasça aqui hoje, dentro
do seu coração. Graças a Deus. Seja essa boa terra. Louvado é o nome do Senhor. Que essa árvore que está em você dê frutos. Mas para ela dar fruto, a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês que nos acompanhou aí no Instagram. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que vocês tenham uma boa noite. Na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.